Convido os irmãos a se colocarem em pé para lermos juntos um versículo apenas da Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Leiamos. Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Oremos. Senhor Deus, somos completamente dependentes do Teu Espírito para este momento de compreensão da Tua Palavra. Mesmo porque, ó Pai, não há qualquer mérito em nós, mas há os méritos de Jesus Cristo que nos fazem aptos a transmitir esta palavra com a fidelidade necessária. Abençoa esta nossa congregação com a Tua presença, com a Tua alegria, com o Teu ensino. E que nesta noite, ó Deus, mais uma vez, ela limpe os nossos corações. Limpa as mágoas, ó Deus, limpa pecados, limpa ressentimentos, tudo aquilo, enfim, que desagrada e quebra a nossa comunhão com o Senhor, seja extirpado do nosso meio no poder do Senhor Jesus. E lava-nos pelo Teu sangue, porque é o Teu sangue que nos dá a remissão e o perdão dos pecados. E obrigado a Deus, porque um dia o Senhor enviou Jesus para fazer isso por nós. Nós somos muito gratos. E de alguma forma, neste culto, nós queremos mostrar esta gratidão, cantando, observando a Tua palavra, celebrando a ceia, mas principalmente oferecendo as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode assentar-se. Eu acho que Deus tem alguma coisa muito especial a falar à nossa igreja sobre Davi. Porque eu disse que ontem as mulheres estiveram aqui e pensaram sobre Davi, o seu coração e o seu caráter. Hoje pela manhã nós esbarramos na história de Davi, ainda que Davi não fosse o protagonista. E agora à noite nós queremos começar lembrando um outro episódio na vida de Davi. Aquele episódio em que, após haver pecado, ele é repreendido pelo profeta Natã. Irmãos, eu amo aquela história. Eu amo aquela história porque ela é cheia de nuances e de sutilezas e coisas que parecem para nós tão normais quanto normais pareciam para Davi. E só para recapitular. Quando Natã aparece a Davi, Davi havia nada menos do que adulterado com a mulher de um dos seus generais. Havia cometido assassinato contra aquele general. Fora outros pecados paralelos. Mas diz a Bíblia que Davi estava no seu palácio. E provavelmente estava com algum tipo de conforto e tranquilidade. Porque a Bíblia não menciona que ele estivesse preocupado ou com a consciência pesada. Até porque ele era a autoridade maior de Israel. E então o profeta chega até Davi e diz a Davi: ó rei, era uma vez. Lá vai o profeta contar a história para o rei. Era uma vez um homem muito rico, que tinha muitos rebanhos, que tinha todas as riquezas a seu favor, mas ele era vizinho de um homem muito pobre, que tinha só uma cabritinha. E então um dia aquele homem muito rico recebe um visitante na sua casa e prepara um banquete, mas ao invés de pegar aquele animalzinho, um dentre o seu rebanho, vai e pega o único animalzinho do seu vizinho. E a história ela é tão bonita, tão densa, que ainda diz aquela que se deitava no colo dos filhos daquela família. E Davi fica enfurecido com aquela história. E Davi diz: este homem tem que morrer.
E Natã diz: esse homem é você, rei. Eu fico pensando por que Deus precisava enviar um profeta para acusar o rei por uma coisa que um homem segundo o coração de Deus já deveria saber. E a partir daí, meus irmãos, a história se torna absolutamente trágica para Davi. Porque Natã termina as suas palavras a Davi dizendo o seguinte: suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto como este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Eu tenho vontade de chorar quando eu leio este texto, assim como eu tenho vontade de chorar quando eu leio muitos textos da Bíblia. Porque o que eu imagino que se abateu sobre Davi foi uma profunda prostração, talvez pelo primeiro momento, depois de todos aqueles episódios conturbados, Davi ter sido confrontado diretamente por Deus e ter a consciência absoluta de tudo aquilo que ele tinha feito, de como tinha desagradado a Deus. E pior do que isso, colhendo os resultados agora para a sua geração. Não era mais apenas o seu pecado, não era mais apenas um adultério, um assassinato, mas agora era uma família arruinada por causa do pecado. Aliás, a história que nós contamos hoje de manhã sobre Absalão já era consequência deste episódio. Absalão mata o seu irmão Amnon por causa do estupro a Tamar. E se coloca em revolta contra Davi. Depois ele é morto pelo general de Davi. E a partir daí, a vida da família de Davi é um banho de sangue. Quando nós lemos este texto, eu penso que todos nós nos debatemos com essa questão: o que fazer depois que pecamos? A igreja gasta bastante tempo e gasta bastante energia, eu diria, ensinando as pessoas a não pecarem, a evitarem o pecado. E os pastores e os professores gastam mais tempo ainda dizendo: viva uma vida santa, viva uma vida que agrade a Deus, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Mas eu reconheço que pouco tempo nós gastamos ajudando pessoas que já pecaram e que não sabem fazer depois de terem pecado, não sabem o que fazer com a sua vida, não sabem o que fazer no seu relacionamento com Deus. E estão, às vezes, realmente atormentadas com questões do tipo: será que eu vou para o céu? Será que o meu nome ainda está escrito lá no livro da vida? Estas perguntas estão na cabeça das pessoas, a diferença é que elas não fazem publicamente. Muitas delas têm vergonha de ir aos gabinetes pastorais, muitas delas sequer comentam. Elas preferem alimentar esta dúvida, ou o que é pior, preferem adotar o discurso do mundo, isso que realmente destrói a igreja. Porque o mundo odeia essa coisa de pecado. A mentalidade do nosso tempo é uma mentalidade que repele qualquer culpa, qualquer erro, qualquer coisa que possa ser imputada à religião.
Aliás, nós estamos dizendo isso por uma razão muito simples. Eu quero situar você que talvez esteja ouvindo este sermão isoladamente dos outros. Desde o início do ano eu tenho pregado sobre como Deus se revela no Velho Testamento. E se você se lembra, nós passamos alguns domingos pensando sobre a pessoa de Deus. O Deus que perdoa, o Deus que é justo, o Deus que é amor, o Deus que é misericórdia. Mas passamos depois também algum tempo pensando sobre quem é o homem. Na forma como Deus se comunica com ele no Velho Testamento, e nós continuamos nessa trajetória e precisamos pensar que dentro da esfera daquilo que é o homem, existe o problema do pecado com o homem com o qual ele tem que lidar. Não é uma predileção por pregar sobre pecado. Aliás, só preguei domingo passado e este. Mas é uma necessidade. É claro que muitos pastores têm procurado se desviar desse assunto, afinal de contas, é um assunto antipático. Um certo pastor de uma grande igreja, depois de pregar fielmente aquilo que a Bíblia lhe mandou sobre pecado, foi chamado ao gabinete por um diácono seu. Não é só pastor que chama alguém no gabinete, né? Tem pastor também que é chamado ao gabinete. E o pastor foi chamado ao gabinete por aquele diácono, e o diácono disse, sabe, pastor, eu acho que essa coisa do irmão pregar abertamente sobre pecado é muito incômoda. Eu acho que o irmão não deveria falar sobre isso, e é muito simples, se o irmão ficar falando sobre pecado, e sobre pecado, e sobre pecado, é bem possível que as nossas crianças e os nossos jovens se tornem pecadores. E ele ainda sugeriu ao pastor, talvez o irmão não precise usar a palavra pecado. Diga erro, engano. Então o pastor, depois de ouvir calmamente aquele homem, foi até o seu armário, pegou um frasco, e no rótulo daquele frasco estava dito assim, veneno de rato. Ele disse, irmão, o que o irmão acha se eu trocar esse rótulo? E ao invés de escrever veneno de rato, eu escrevo aqui molho de pimenta. Aquele diácono ficou sem graça e o pastor disse, pode ser que muita gente morra tomando veneno de rato, achando que é pimenta. Eu não posso mudar os rótulos. Porque quanto menos assustador for o rótulo, maior será a queda em relação ao conteúdo. E ele disse, eu não posso parar de pregar sobre pecado, porque a etiqueta do pecado precisa ser a mais assustadora possível. Alguma coisa que venha com aquela caveirinha cruzada, dizendo, isso aqui causa a morte. Isso aqui destrói a sua vida. E é isso que pastores que prezam pelas suas ovelhas, que prezam pelo seu rebanho, continuam fazendo. Continuam alertando o seu rebanho de que o pecado é uma tragédia, como nós dissemos no domingo passado. O pecado, na verdade, é uma triste realidade de graves consequências. Lidar com elas nos expõe ao juízo de Deus, mas também, com genuíno arrependimento, nos propicia graça e misericórdia na pessoa de Cristo. É isto que nós queremos que a palavra de Deus nos diga nesta noite. Como podemos experimentar a graça e a misericórdia de Deus, mesmo lidando com as consequências do nosso pecado e do nosso erro. E se você está achando que você não é como Davi, afinal de contas, você nunca adulterou, você nunca mandou matar ninguém. Desculpe, não quero desanimar você, mas todos nós somos iguais a Davi. Talvez não venhamos a adulterar, não venhamos a pecar tão gravemente. Mas nós estamos lidando com as consequências dos nossos atos diariamente. Não importa se você considere isso coisas maiores ou coisas menores.
E nós precisamos voltar lá no início de todas as coisas e olhar para aquilo que Adão e Eva fizeram. Todo mundo conhece essa história, e eu não vou contar essa história de novo. Mas nem todo mundo percebe o que é que está embutido nessa história. Ou talvez nem todo mundo pare para ler a Bíblia com aquele cuidado e meditação no texto, pensando que uma das coisas que Adão e Eva fizeram com Deus foi duvidar da integridade de Deus. O grande pecado de Adão e Eva, isso já foi dito aqui algumas vezes, não foi propriamente comer a maçã que não era maçã. O grande pecado foi duvidarem da integridade de Deus. E você e eu sabem como isso é doído, não é? É tão duro quando colocam a nossa integridade em dúvida, como isso nos magoa, como isso nos ofende. E se nós sabemos entender como isso é ofensivo, quanto mais entendemos o Espírito de Deus, olhando para aquelas obras suas, Adão e Eva, para aquele lugar maravilhoso no qual eles foram postos em plena comunhão com Deus e duvidando daquilo que Deus havia dito para eles. Mas o segundo aspecto que nós observamos nessa história foi que eles não apenas duvidaram, mas eles negaram a palavra de Deus. Repito, o problema de Adão e Eva não foi comer do fruto, mas foi negar a palavra de Deus e desobedecê-la. Hoje pela manhã nós demos uma ênfase especial nessa questão da desobediência, de como Deus precisa de pessoas que simplesmente obedeçam, e não de pessoas que sejam teimosas como Aimaas, o personagem principal do sermão desta manhã, que disse, não, eu vou. Não, mas espera aí, não é você dessa vez, não, mas eu vou mesmo assim. E se expôs àquele ridículo. Nós olhamos para o texto e vemos que o grande problema de Adão e Eva não foi apenas comer o fruto, mas por terem os seus olhos abertos. E o que é que Adão e Eva passaram a enxergar? Coisas que eles não enxergaram. Não vou fazer um longo tratado teológico, mas aqui é bem simples. Adão e Eva passaram a estar entregues à sua própria autossuficiência. Já falei sobre isso bastante algum tempo atrás. Eles deixaram de ter Deus como referência para se tornarem eles próprios referências de si. E não existe nada mais nocivo neste mundo do que deixar um ser humano à mercê da sua própria autossuficiência. Nós somos dependentes uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de Deus, nós precisamos de referências. Quando uma criança é criada sem referência de pai, ela vai se tornar uma criança problema. Quando uma criança é criada sem uma referência de mãe, ela vai se tornar uma criança problema, porque Deus nos fez assim. É claro que a graça e a misericórdia de Deus podem entrar na vida de crianças sem pai e sem mãe, transformando essas vidas. Eu creio nisso. Mas é preciso entender que precisamos de referências. Poderíamos falar muito especialmente sobre a referência ética de Adão e Eva. Deus é a referência ética de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam, eles dizem a Deus, agora eu sou a minha própria referência ética. É um retrato do nosso mundo. Cada um é a sua própria referência ética. Cada um faz o que quer, às vezes até dentro da igreja, dizendo, não, a coisa não é bem assim, não. Esse pastor é fanático demais. O mundo não é mais assim. Que tristeza sermos a nossa própria referência. Porque é exatamente isso, a semelhança de Adão e Eva, que nos leva às consequências do pecado. Quando Deus, andando pelo jardim, diz, onde estás? Será que o GPS de Deus estava quebrado, irmãos? Não sabia, tinha perdido Adão e Eva?
Adão, grita aí, onde você está? Ah, agora sei, você está aí, né? Não é uma pergunta de localização geográfica. É uma pergunta de reflexão no sentido, que besteira você foi fazer? Em que condição você está agora? Ou como diríamos na nossa linguagem dos jovens, o que você arrumou para a sua cabeça? Onde você está, Adão? Adão não tem resposta para isso, porque a resposta de Adão, irmãos, é medo, vergonha e se esconder. Adão se esconde juntamente com Eva. E esta é a primeira consequência do pecado. Nós nos escondemos. Nos escondemos com medo, com vergonha e ficamos achando que não há uma possibilidade de volta. E aí eu quero desafiar os irmãos que gostam de pensar teologicamente. Por que Adão e Eva não se voltaram para Deus? Conheciam Deus profundamente, estavam em comunhão com Deus. Conheciam o caráter de Deus. Depois de terem errado, eles não poderiam voltar até Deus para dizer, Deus, por favor, nos perdoe. Poderiam, não quiseram. Não quiseram voltar. E eu penso que conhecendo a pessoa de Deus como nós conhecemos pela palavra, de alguma forma Deus os perdoaria diretamente. Não sabemos como. Mas ao fazerem aquela opção, eles realmente atraíram sobre si um destino bastante complicado e um juízo que pesa sobre nós até hoje. Nós não podemos, meus irmãos, nunca nos escondermos e insistirmos nas nossas posturas quando estamos errados. No versículo 11, Deus diz, quem te mostrou que estavas nu? Há uma coisa muito clara a respeito do pecado. Em algum momento nós vamos ser confrontados. Sabe o que eu acho engraçado numa pessoa que peca e erra e continua, entre aspas, administrando seu erro? Ela acha que vai enganar o mundo. E ela continua mentindo e escondendo e manipulando até um momento em que uma confrontação final dê fim àquilo. E claro, é final, só pode dar fim. Nós não podemos deixar de pensar que se estivermos em pecado, Deus vai nos confrontar, porque Deus confrontou Adão e Eva. Deus não diz, que pena que vocês fizeram isso. Deus diz, por que vocês fizeram isso? E não é raivoso. É amoroso. Aliás, como pais, nós sabemos muito bem que nós podemos agir com raiva ou com amor. Quando o filho erra, nós podemos dizer, por quê? Ou podemos dizer, por quê? Eu penso que Deus disse a Adão e Eva, por quê? Você tinha de tudo aqui, por quê? Algumas pessoas podem dizer, bom, isso é natural do ser humano, deixar tudo que é bom. Eu conheço um caso que já contei para os irmãos, talvez o caso mais latente desse tipo de comportamento. Uma família adotou para si uma empregada doméstica que morava e cuidava com a família. E davam tudo o que aquela moça necessitava. Era uma parte da família. Mas um dia aquela moça engravidou. E a princípio foi aquela comoção. Mas a família abraçou aquela moça e disse, não há problema, nós vamos cuidar de você. E compraram todo o enxoval do bebê e cuidaram daquele bebê e pagaram todas as despesas da maternidade, e aquele menino se tornou uma parte da família também. Mas um dia alguém colocou na cabeça daquela moça que aquela família estava explorando-a.
e que não era justo aquilo que estava sendo feito, que ela devia tomar alguma providência. E então aquela moça, estimulada por estas pessoas, entrou com uma ação trabalhista contra aquela família. E foi uma tristeza de morte naquela família. E aquelas pessoas disseram: mas por quê? Você é tratada como filha aqui. E então a família pagou aquela indenização. A moça foi embora com o seu bebê. E alguma coisa em torno de R$3.000 no bolso. Dali a um mês não havia mais dinheiro, não havia lar. Não havia roupa, não havia comida. Por quê? Eu não sei se alguém a confrontou, mas cada vez que nós deixamos o amor e a misericórdia de Deus, nós somos confrontados. Deus nos confronta para dizer por quê. A palavra de Deus nos confronta, o Espírito Santo nos incomoda e nos confronta. A igreja deve nos confrontar. Porque esta é a forma como Deus lida com estas coisas. Assim como Deus faz as pessoas lidarem com suas responsabilidades. O que nós vemos no Éden é um jogo de foi ele, e sobra até para Deus em termos de responsabilidade. Na verdade, aqueles aventais de folha ou de folhas de figueira são muito caricatos, não é? Eu diria, sendo um pouco filosófico agora, que aqueles aventais que Adão e Eva fizeram para si são o próprio retrato da fragilidade da autossuficiência humana. Nós vivemos construindo roupas de folhas de figueira para nós. Até nisso Deus é misericordioso, porque depois de confrontar, Deus vai lá e numa postura absolutamente soberana, ecologicamente, Deus faz roupa de peles para Adão e Eva. Mas isso é para outra conversa. Eu quero terminar dizendo como é que nós devemos realmente lidar com tudo isso. E como essa questão da responsabilidade que nós tentamos tirar de nós, como ela nos persegue. Uma pessoa estava internada no hospital, bastante debilitada. E então ela derramou um pouco de água no chão e chamou a enfermeira. E ela disse: olha, por favor, eu derrubei aqui um pouco de água no chão. Será que você podia limpar? E a enfermeira diz: não, olha, essa quantidade de água é responsabilidade do pessoal da limpeza. Se fosse um pouquinho menos, seria da enfermagem. E então foi lá e chamou o pessoal da limpeza, e veio o pessoal da limpeza e olhou: não, olha, essa quantidade de água é do pessoal da enfermagem. E ficou então a enfermeira discutindo com a pessoa da limpeza. O doente não teve dúvida, pegou o jarro d'água e derrubou todo no chão e disse: bom, agora vocês podem chegar a um acordo de quem é essa responsabilidade para limpar, de tal forma que eu possa me levantar e ir até o banheiro sem cair. De quem é a responsabilidade? Uma das coisas muito interessantes nos debates da tecnologia moderna, e os irmãos devem ter visto isso, já está em testes um carro que não precisará de motorista. Já viram isso? É impressionante, não é? Maravilhoso. Mas já há um debate sobre isso. Se o carro bater, causar dano a alguém, fizer vítimas, de quem é a responsabilidade? Do dono do carro? O dono do carro vai dizer: mas eu não estava dirigindo. Do Google? Os irmãos percebem por que esta parte é tão importante, porque tudo gira em torno da responsabilidade. E embora Adão e Eva tivessem querido transferir esta responsabilidade para Deus, Deus disse: não é bem assim que nós vamos lidar com este assunto. Nós vamos lidar com este assunto de uma forma bem simples.
Primeiro vocês vão experimentar da minha graça e da minha misericórdia. Relembrando, como um pastor papagaio, graça, aquilo que recebemos de Deus e não merecemos. Misericórdia, aquilo que recebemos de Deus menos do que mereceríamos. É o que acontece quando Deus fala a Adão e Eva e diz: bom, agora vocês vão experimentar da minha graça e da minha misericórdia. Da minha graça, porque vai vir Jesus. Da minha misericórdia, porque o castigo vai ser menor do que vocês mereceriam. Seria a morte. Esse Deus é extraordinário. Irmãos, a forma como Ele continua tratando o pecado é uma forma absolutamente simples para nós. Talvez algumas pessoas não a considerem fácil. Mas nós precisamos falar sobre isso, senão não vamos entender como é que Deus se relaciona com os homens hoje. E Deus se relaciona com homens que admitem as suas culpas, que reconhecem a sua indignidade diante de Deus, que não se exaltam diante de Deus, mas que se humilham diante de Deus. Não é uma questão se você pecou ou se você não pecou. É uma questão de eu sou indigno diante de Deus e eu preciso de Deus. Esta é a grande confissão. Pessoas que estão seguindo a Jesus genuinamente são pessoas que estão dizendo para Jesus: Senhor, eu necessito de Ti. Por quê? Porque sou pecador. Eu já contei aos irmãos, mas conto de novo, pode ser que alguém não lembre. A primeira lição de todos os encontros da minha classe de doutrinamento é uma lição chamada Por que preciso de Jesus? E a resposta é muito simples: porque sou pecador. Quem é pecador reconhece essa necessidade, quem não reconhece essa necessidade continua no pecado. Nós precisamos aceitar o perdão que Jesus nos dá, porque se reconhecemos que necessitamos disso, bom, a única forma é realmente aceitando que Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Eu sei, meus irmãos, que há tantas mensagens gostosas no cristianismo, mensagem de comunhão, mensagem de alegria, mensagem de prosperidade, mas nenhuma mensagem é tão poderosa e tão necessária para o povo de Deus quanto essa. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos perdão de pecados. Em vários lugares da Escritura isso fica bem claro, por exemplo, em Atos 10, 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados, pelo seu nome. Paulo falando aos Colossenses, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós confessamos, nós reconhecemos a necessidade de Jesus e nós mudamos de atitude. Uma das coisas mais interessantes no ministério de Jesus, quando ele dizia às pessoas com quem ele lidava: vai e não peques mais. Isso não era uma predição de impecabilidade. Isso era um conselho inspirado de Jesus dizendo: mude de atitude. Mude de atitude. Não continue a fazer as mesmas coisas que você vinha fazendo, porque você vai chegar aos mesmos resultados ruins. Recomeços. Contei aos irmãos domingo passado sobre uma frase que eu li, porque eu estava lendo sobre recuperação de drogados. E como isso é difícil, meus irmãos. Algum tempo atrás, o pastor Van Dyck, aqui do Desafio Jovem, me disse que o índice de recuperação de drogados aqui no Desafio Jovem era de 3%. Você fica pensando, é muito baixo, vale a pena gastar tanto dinheiro e tanto esforço, tantas pessoas ali? Vale. Vale a pena.
Porque mais valem inúmeras tentativas de recomeço do que uma única recaída que interrompa essas tentativas. E o povo de Deus, que deveria conhecer a graça e a misericórdia que vem de Deus, é o primeiro a não ter paciência com um drogado que recai. Nós somos tremendamente arrogantes com isso. Nós somos mais inclinados a dizer, está vendo? Não sabe o que é ter força. Não sabe o que é lutar. Está entregue às drogas. Onde está o amor e a misericórdia? Para dizermos, continue tentando, não pare de tentar. Esta é uma premissa que vale para qualquer pecador. Continue tentando, não pare de tentar acertar, não pare de tentar agradar a Deus. Não importa quantas vezes você peque, desde que esse pecado não seja intencional, é óbvio. Mas revista-se do poder de Deus para cada recomeço. Paulo diz, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Busque a força do Senhor, para que você não cometa o mesmo erro, para que você seja alcançado pela graça e pela misericórdia. Eu disse no começo desta palavra, que Deus lida com o pecado, nos dando graça e misericórdia na pessoa de Cristo. Se esta é a forma como Deus lida com o pecado, é a forma como eu devo lidar com o pecado quando eu peco. Aceitar a graça e a misericórdia de Deus, reconhecer que o meu pecado tem perdão no sangue de Jesus e recomeçar no poder que há no Senhor. Abaixe a sua cabeça. Ninguém vai ser exposto nesta noite. Mas você pode expor a sua vida diante de Deus. E pode dizer diante de Deus, como Davi disse, pequei contra o Senhor, perdoa-me. Senhor, nesta noite nós queremos que a Tua palavra nos confronte e que ela não nos ache escondidos, mas que se nos achar, que tenhamos atitude para dizer ao Senhor que reconhecemos a nossa pecaminosidade e que reconhecemos também que fora do sacrifício de Cristo na cruz não há perdão, não há esperança para nós. Senhor, ajuda-nos a termos temor diante desta palavra. Ajuda-nos a olharmos para a nossa indignidade com tristeza, entendendo a seriedade do dano que isso causa à nossa vida e da tristeza que isso causa à Tua pessoa. Ó Pai, que nesta noite nenhum de nós sinta a dor de ver o Senhor perguntando para nós, por quê? Por que não viver debaixo do amor e da graça e da misericórdia? Que nenhum de nós se afaste para o pecado. Que nenhum de nós se afaste da Tua bondade. É a nossa oração, desde já, agradecidos por aqueles que, reconhecendo no seu coração a necessidade de Cristo, se humilham diante de Ti agora. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.